Olá, meus amores! Bons dias! Olha, nós aqui de novo juntinhos para mais uma aula e uma manhã de leitura. Olhe, hoje na nossa manhã de leitura a gente vai prestar um pouquinho mais de atenção no que a gente vai ler, né, nas nossas leituras e fazer uma volta ao que já sabemos da história, porque a história de hoje, a história que se segue, ela vai servir de apoio para a resolução das nossas atividades de filosofia, porque hoje também tem aula de valores e princípios. E em valores e princípios nós vamos falar de amor. E aí, quando eu digo para vocês que a gente pode fazer um paralelo com o livro, é porque quando a gente fala de amor, a gente também está falando de todos os valores que cercam o amor. Então, hoje a gente vai parar para refletir um pouco. O que é o amor? O que cerca esse amor? O que esse amor transmite? O que o amor pode fazer na vida das pessoas? Por que nós amamos? Por que as pessoas nos amam? O que nos faz ser pessoas amorosas? E o que faz as pessoas serem amorosas conosco? O que esse amor move, faz acontecer na vida de cada pessoa? E aí, quando eu digo que a gente pode fazer um paralelo com o livro, porque pelo que a gente já viu aqui no livro, é um livro que fala muito de atitudes que foram tomadas em virtude do amor. Que às vezes essas atitudes podem até nem ser excelentes atitudes, mas que foram tomadas por causa do amor. Vejam, a Fantine, por exemplo, ela deixou a filha com uma família que ela não conhecia, cuidando, e ela fez isso por amor. Ela fez isso para que a filha não sofresse os preconceitos que ela sofria. E ela também deixou a filha acreditando que essa família a cuidaria dessa criança bem, também por causa do amor. Porque como ela era uma pessoa muito boa, de muito amor no coração, é comum que as pessoas dessa forma achem que todos também o são. Não conseguem ver nas entrelinhas que tem pessoas que não são daquela mesma forma. Mas os amorosos, eles têm essa percepção de que eu sou assim, todos também o são. Ele não consegue fazer esses pré-julgamentos. Uma outra coisa também, e aí ela ainda teve que passar a vida inteira trabalhando feito uma louca para mandar o dinheiro para a filha por amor. Acabou que ela morreu por amor. O Jean Valjean, por exemplo, ele foi preso, ele cometeu aquele erro lá na juventude por amor. Ele não era uma pessoa ruim, ele não era um malfeitor. Ele furtou aquele pão por amor. Amor à irmã e amor aos sobrinhos que estavam passando por necessidades seríssimas na questão da alimentação. Então, o amor o fez ele cometer aquele ato. Por amor, ele foi para a cadeia. Por amor, ele acabou se distanciando da família que ele tanto amava e perdendo-a por completo. Por amor, ele tentou fugir tantas vezes para voltar para a família. E por amor, a pena dele se multiplicava sempre. Até o Javé, ele age daquela forma por amor. Ele ama tanto a justiça, ele ama tanto a lei, que ele acaba agindo daquela forma apenas pela razão, exatamente por amar tanto. Então, acaba se tornando uma pessoa que age impetuosamente, sem parar para pensar, porque a princípio vem o amor pela lei. Então, amor pela lei, acabou a conversa. O Jean Valjean, depois que saiu da prisão
e voltou a ser um homem bom por amor. As coisas que aconteceram, o fato do padre tê-lo perdoado e ainda dado os produtos do roubo a ele, fez com que despertasse novamente nele o amor. Até mesmo aquele fatídico episódio com o pequeno Gervais, depois que ele caiu em si, enfim, viu a loucura que tinha feito, da mesma forma, o remorso fez o amor renascer. E ele saiu enlouquecido correndo atrás do Gervásio e não mais o encontrou. O amor fez com que ele mudasse a vida dele e a vida de todo mundo que estava ao seu redor. Então, mesmo que de formas que a gente não concorde, o amor muda. O amor muda a vida das pessoas. E aí a gente precisa saber as doses desse amor, porque o amor também, em dose exagerada, pode não ser muito benéfico. Mas uma vida sem amor, ela não tem nenhum sentido. Quem dá sentido aos nossos atos, quem dá sentido à nossa vivência, é o amor. E aí no material de filosofia, no material de valores e princípios, virão inúmeras reflexões sobre o amor. Para você pensar, nesse momento aqui nós estamos pensando baseado nos acontecimentos do livro. Mas aí você vai pensar sobre você, sobre o amor que lhe cerca, sobre o que lhe faz amar, sobre o que é bom amar, sobre a sua família, sobre o amor pela sua família, pelos seus amigos. E aqui eu posso falar um pouquinho também de amor. Nosso, eu e vocês. A gente se conheceu esse ano, uma boa parte de vocês, nós ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas a gente tem um amor tão, tão grande e tão verdadeiro entre nós, como um todo, que é magnífico. E é esse amor que faz com que vocês aprendam, mesmo que de longe. É esse amor que faz com que eu esteja aqui empenhada todos os dias, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo. São essas demonstrações de amor que a gente precisa levar em conta o tempo todo para seguir adiante. Então, eu tenho um orgulho muito grande da família de vocês. Esse orgulho faz com que eu os ame. Então, às vezes, outros sentimentos desenvolvem na gente o amor. Então, eu sou muito grata por ter vocês assistindo a minha aula, vendo o que eu falo. Quando eu cancelo uma aula ao vivo, vocês ficam lá no meu particular, Pro, e a aula? Pro, gosto da aula. Isso é amor. Então, essas demonstrações fazem com que a gente perceba o amor. E, como disse anteriormente, uma vida sem amor, ela não tem nenhum sentido. Então, vamos amar. Vamos refletir sobre o amor, vamos pensar muito mais sobre o amor e vamos agir de forma amorosamente muito mais. E vamos para a leitura, né? Olha, nós já estamos no capítulo 13 e o capítulo 13 traz para vocês Jean Valjean, o eterno fugitivo. A gente já sabe que o Jean foi preso, tadinho. E que, exatamente no momento da prisão, a Fantine não aguentou a emoção e acabou, que ela já vinha bem debilitada dos problemas de saúde que ela tinha, e acabou por falecer. E o Jean Valjean, infelizmente, não vai poder acompanhar todo essas questões de velório, essa coisa toda, por estar preso. E ele também não quer estar preso porque ele tem outras coisas para resolver. Uma delas é encontrar a filha da Fantine, uma delas é encontrar a Cosette. Talvez ele vá fazer algumas outras coisas por amor. Vamos ver se vai ou se não vai, e se é justo ou se não é justo. Pois bem, o capítulo inicia assim, ó. A prisão do Sr. Madeleine produziu em Montreal-Sumer uma comoção extraordinária e no mau sentido, infelizmente, graças a uma única frase, dita óbvia pelo Javert, né? Era um forçado.
quase todos os abandonaram. Todo o bem que ele havia feito naqueles anos foi esquecido em 2 horas, por causa de uma única frase. Era um forçado, um erro do passado. E que apesar de ser um erro, nós sabemos que não foi um erro tão grave, né? Aí, por toda a cidade, o que mais se ouviam eram frases como: então vocês não sabem? O quê? Minha filha, ele era um forçado. Quem? O prefeito. E olhe, que nem senhor Madeleine ele se chamava, era outro nome que ele tinha, porque era forçado. Vai ser julgado por roubo numa estrada anos atrás. Vixe, foi, pois é, minha filha, ainda roubou uma criança. Logo vi. Ele era bonzinho demais. Ninguém é bonzinho desse jeito por nada, não, minha filha. Eu sempre desconfiei dele. Ali tinha coisa. Vai ser julgado e está na cadeia da cidade, vai ser transferido. Ai, graças a Deus. Isso era o que as pessoas futricavam pelas esquinas da cidade. Em menos de 24 horas, a memória do pai Madeleine se dissipou de Montreal-sur-Mer. Apenas 3 ou 4 pessoas em toda a cidade continuaram reverenciando-o, e entre essas pessoas estava a zeladora do prédio onde ele morava. Essa sabia, essa o defendia sempre. Na noite daquele dia, essa senhora estava sentada em seu quarto, triste e comovida. Ficou nesse estado de torpor durante um bom tempo, por puro hábito. Na hora em que o senhor Madeleine costumava recolher-se, ela levantou-se, como fazia todos os dias, pegou a chave do quarto dele na gaveta e o castiçal, aquele lá que a gente já conhece, que ele costumava usar. Depois deixou a chave no prego, onde ele costumava pegá-la, e colocou o castiçal na mesinha do lado. Em seguida, voltou para sua cadeira e começou novamente a pensar naquele homem. Só depois de um tempo foi que ela se deu conta do que tinha feito. Ai, meu bom Jesus, eu nem precisava mais pendurar a chave no prego. Nesse momento, a janela do quarto se abriu e ela viu uma mão alcançar a chave e o castiçal. A mulher ficou boquiaberta e quase soltou um grito. Ela conhecia aquela mão, aquele braço, a manga daquele casaco. Era o senhor Madeleine. Meu Deus, senhor prefeito, ela exclamou. Eu pensei que o senhor estivesse na cadeia, concluiu ele. E eu estava, mas eu quebrei as barras de ferro e fugi de lá. Vai chamar a irmã Suplicy? Por favor, ela deve estar velando lá aquela pobre mulher. E enquanto isso, ele subiu até seu quarto, depois de dar uma espiada à sua volta, como se estivesse despedindo daqueles móveis que foram seus companheiros de quarto por 4 anos, ele tirou de um armário uma camisa velha, rasgou-a e usou os pedaços do tecido para embalar os castiçais de prata. Fez tudo isso sem nenhuma pressa. Foi nesse momento que ouviu 2 batidinhas na porta. Era a irmã Suplicy, assustada e trêmula. Os olhos vermelhos. Ela tinha chorado e estava tremendo. O Jean Valjean estendeu à religiosa um papel e disse: irmã, entregue isso ao senhor pároco. O bilhete dizia o seguinte: eu peço ao senhor que cuide de tudo que eu deixo aqui. O que eu deixo aqui deve dar para pagar as despesas de seu processo, de meu processo, e o sepultamento daquela senhora que morreu hoje. O resto, eu gostaria que o senhor doasse aos pobres. A irmã tentou balbuciar qualquer coisa, mas só conseguiu dizer: o senhor não gostaria de ver aquela pobre mulher pela última vez? Ela está sendo velada no quarto. Não, disse o Jean Valjean. Estão à minha procura e podem me prender lá no quarto dela, atrapalhando o descanso eterno da pobre coitada. E ele mal terminou de dizer isso e já ouvia um rumor intenso subindo as escadas. E a zeladora falava o mais alto que podia: meu Deus, eu juro por Deus que ninguém entrou nesse quarto aqui hora nenhuma. E a gente sabe, né, que ela estava dizendo isso para alertar quem estava lá em cima, né? E quem ia subindo com ela pela escada também já sabemos, o Javé. Javé, no entanto, chegara tarde demais.
Jean Valjean já havia pulado a janela do quarto e fugido mais uma vez. 1 hora depois, ele caminhava por entre as árvores e a neblina da noite, afastando-se rapidamente de Montreal-sur-Mer na direção a Paris. Mas calma, que ainda vai acontecer coisas que a gente não gostaria que acontecesse. No entanto, em poucos dias, o Jean Valjean foi recapturado e enviado para a prisão de Toulon. Um jornal da época, o La Drapeau Blanc, de 25 de julho de 1823, deu a seguinte notícia. Um distrito de Pas de Calais acaba de ser palco de um acontecimento incomum. Um estranho chamado Senhor Madeleine, graças a novos procedimentos, tinha dado novo impulso a uma antiga indústria local de azeviche e vidrilhos pretos. Ele fez ali sua fortuna, e sejamos francos, a fortuna da cidade também. E em reconhecimento aos seus serviços, nomearam-no prefeito. A polícia descobriu tempos depois que o Sr. Madeleine não passava de um antigo forçado, o Jean Valjean, condenado em 1976 por roubo. Jean Valjean foi levado de volta à prisão e parece que antes de ser preso ele conseguiu tirar do banco Laffitte uma quantia superior a R$ 500.000 que havia lá depositado e que, diga-se bem a verdade, ele tinha ganhado muito legitimamente com a sua indústria. Ninguém sabe onde o Jean Valjean escondeu esse dinheiro antes de voltar para as galés de Toulon. Já o Jornal de Paris, da mesma data, noticiou, entre outras coisas, o seguinte. Dizem que o Jean Valjean se aproveitou dos intervalos desses 3 ou 4 dias de liberdade para tirar uma quantia considerável, colocada por ele num dos nossos principais bancos. A julgar pelo auto da acusação, ele a teria escondido num lugar que só ele conhece. E por isso foi inevitável, impossível recuperá-la. A cada 3 meses após a prisão de Jean Valjean, por volta do final de outubro de 1823, entrava no porto de Toulon um navio que necessitava de reparos por causa de um forte temporal que havia enfrentado. O Orion, um navio escola portentoso que fazia parte da esquadra do Mediterrâneo, e atraiu a atenção de todos os habitantes da cidade que saíram de casa só para admirá-lo. Certa manhã, quem estava no porto testemunhou um acidente. O marinheiro que prendia a extremidade da grande vela de este bordo perdeu o equilíbrio. A multidão soltou um grito de horror quando o viu vacilar e cair. As mãos em direção ao abismo. Na queda, ele teve tempo de agarrar um cabo, primeiro com uma mão, depois com a outra, e ficou ali suspenso. Era morte certa, se caísse no mar daquela altura. Quem se atreveria a salvá-lo? Quem? Um forçado que estava trabalhando a bordo era, em cumprimento da pena, dirigiu-se ao oficial e pediu permissão para salvar o gajeiro, mesmo arriscando a vida. A um sinal afirmativo, ele próprio quebrou com uma só martelada a corrente que lhe prendia um dos pés e pegou uma corda. No momento, ninguém percebeu a facilidade com que ele quebrou aquela corrente. Esse fato só foi lembrado tempos depois. De repente, a multidão, que aguardava apenas o momento da queda do marinheiro, avistou um homem subindo pelo cordame com uma agilidade fora do comum. E ele estava com um uniforme vermelho dos prisioneiros e usava um boné verde dos condenados à prisão perpétua. Ao chegar à altura do cesto da gávea, o seu boné foi arrancado pelo vento, e só então viram que se tratava que não se tratava de um jovem, mas de um senhor de cabelos brancos. Enquanto isso, o corpo dependurado balançava de um lado para o outro, de acordo com o vento. Finalmente, o prisioneiro percorreu a verga, chegou à sua extremidade, amarrou ali uma ponta da corda que tinha trazido
e deixou pender a outra. Depois se agarrou à corda pendente e começou a escorregar por ela. A multidão não conseguia desgrudar os olhos daqueles dois homens, um prestes a morrer e o outro prestes a salvá-lo, ou até a morrer junto. Com cautela, o forçado conseguiu se aproximar do marinheiro e o atou fortemente à corda, a qual se segurava com uma mão enquanto trabalhava com a outra. A seguir, subiu de volta à vega e o içou de forma segura e entregou-o aos companheiros. Um minuto a mais, o infeliz não teria mais forças para se sustentar e acabaria caindo no mar. A multidão aplaudiu. Houve até quem chorasse de emoção, sobretudo os velhos das galés. Em uma só voz, todos começaram a pedir a liberdade para aquele homem que tinha arriscado a vida para salvar um outro que ele sequer conhecia. Aí eu vou dar uma paradinha aqui só para falar, gente, isso é amor. Isso é amor. Imagine você arriscar a sua vida para salvar um desconhecido. Apenas o amor pode mover isso. Aí você poderia dizer, é coragem, sim, ele é corajoso, mas essa coragem nesse momento é transformada em amor. Eu penso, eu penso. Pois bem, para chegar mais rápido, em uma só voz, todos começaram a pedir a liberdade para aquele homem que tinha arriscado a vida para salvar o outro. O forçado, no entanto, começou a descer para voltar ao seu lugar entre os outros forçados. Para chegar mais rápido, ele deslizou pelo cordame e começou a correr sobre uma verga mais baixa. Todos os olhares o acompanhavam e viram o momento exato em que ele caiu no mar, de uma altura considerável entre os dois navios, o Orion e o Algeciras. 4 homens se lançaram apressadamente em uma embarcação para resgatá-lo, mas de nada adiantou. O forçado desapareceu no mar e o seu corpo nunca foi encontrado. A gente sabe que ele será. A gente sabe que ele não morreu. No dia seguinte, o jornal de Toulon noticiava, 17 de setembro de 1823, ontem, um forçado que estava trabalhando no Orion, após prestar socorro a um marinheiro, caiu no mar e se afogou. Não conseguiram encontrar seu corpo. Supõe-se que tenha ficado preso nas estacas de sustentação do cais do arsenal. Esse homem era o prisioneiro que portava o número 9430 e se chamava Jean Valjean. Pronto. Terminamos o capítulo 13. Sabemos que com certeza o Jean Valjean conseguiu se safar. Com certeza ele nadou forte, mesmo já tendo uma idade. A gente sabe que ele não fez isso por acaso, mas salvou a vida de uma outra pessoa. E aí, mais uma vez, a gente pode falar de amor. Pode refletir sobre o amor. Então, eu quero que vocês façam a atividade do livro. Vou mandar as páginas na agenda. E façam pensando e refletindo sobre o que o amor faz a gente fazer. Meus amores, eu não sei o que o amor faz vocês fazerem. O amor faz eu dizer para vocês que estou com muita saudade, mas que a gente vai se ver logo, 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 e que vocês são muito, muito importantes para mim. Um grande beijo e ao amor.